Notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h03. Olá, bom dia. Está começando o CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. O futebol está de férias, ou parte do futebol, né? O Fluminense ainda representa o Brasil no Mundial de Clubes. Mas, fora de campo, as notícias estão aparecendo. Santos e Corinthians aí vivendo um momento de renovação de diretoria. Então, o noticiário está rico, mesmo já em final de temporada. Vamos lá com o CBF. Meu Deus do céu, que bagunça, hein? A segunda-feira deve ser decisiva para o futuro da entidade. Duas situações vão determinar os próximos passos na condução da CBF, que na semana passada teve o seu presidente Edinaldo Rodrigues e os 8 vices destituídos pela Justiça. Hoje, será publicada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nomeou o presidente do STJD, José Perdiz, para organizar uma nova eleição em até 30 dias. Perdiz ainda não se manifestou desde quinta-feira passada, quando foi nomeado interventor na entidade. Antônio Lupe, bom dia, boa segunda-feira, boa semana para você. E o Bugrão, Lupércio? Tudo bem, Carlão? Bom dia, ótima semana a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani se movimenta em busca de reforços para a temporada 2024, só que está enfrentando alguns problemas. Daqui a pouco, Juliano Camargo, novo superintendente de futebol, ele que concedeu uma entrevista exclusiva para Isabelle Sampaio, do Globoesporte.com, também fala aqui na CBN quais são as dificuldades que o Bugre vem enfrentando e também da volta de alguns atletas da base. O Guarani deve investir em jogadores que são criados no estádio Brinco de Ouro da Princesa para a temporada do ano que vem. 2024 com Campeonato Paulista da Série A1 e também Campeonato Brasileiro da Série B. É o calendário do Bugrão. Há pouco mais de uma semana da estreia no Mundial de Clubes, o técnico Pep Guardiola ainda não sabe se vai contar com o atacante Haaland, principal jogador do Manchester City. Ele não sabe se o jogador poderá participar do torneio. Ele está com estresse ósseo no pé. O camisa 9 desfalcou o time domingo passado, mais conhecido como ontem, na vitória sobre o Luton Town. E já está descartado contra o Estrela Vermelha, quarta-feira, pela Champions League. Vamos para São Paulo, lá está Leonardo Daé com o noticiário dos grandes clubes da capital. O São Paulo anunciou neste domingo seu primeiro reforço para a temporada de 2024. O atacante Eric, de 26 anos, assinou um contrato de 3 temporadas com o tricolor. Em 2023, ele defendeu o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. No Corinthians e no Santos, as novas gestões que venceram as recentes eleições nos dois clubes iniciam a semana em busca de reforços dentro e fora do campo. O Palmeiras segue aguardando o fico definitivo do técnico Abel Ferreira enquanto planeja a temporada 2024. Na Copinha Feminina, o Corinthians foi eliminado ao perder por 4-1 para o Botafogo. Santos e São Paulo jogam hoje em busca de vagas na semifinal. Basquete, Bronny James fez a estreia pelo time de basquete da University of Southern California. Aos 19 anos, o filho de LeBron James volta às quadras após sofrer uma parada cardíaca em julho. O astro da NBA estava presente no jogo e se emocionou com o filho. Antônio Lupe e a Ponte Preta. A Macaca que se despediu do atacante Eliel.
A negociação com o Cuiabá foi concretizada na última sexta-feira. Eliel, formado na base da Macaca, deve reforçar o time do Pantanal nas próximas temporadas. A respeito de valores, a diretoria afirmou que vai apresentar toda a negociação aos membros do Conselho Deliberativo na próxima reunião. Tá aí o garoto Eliel, precoce, hein? Já foi para o Cuiabá. Ladies Cup, o Internacional venceu o Santos por 1-0 ontem, na final da competição, e conquistou pela primeira vez o torneio. O jogo foi lá no Canindé. Belém Aquino marcou o gol do título das Coloradas. E direto do Principado de Itu, lá está Fábio Chaib, que traz hoje uma notícia internacional de um pequeno gigante lá na Liga Espanhola. Fabião, bom dia, boa semana. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, exatamente, né, o Girona, tá fazendo bonito no Campeonato Espanhol, bateu o Barcelona por 4-2 no último sábado e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol com futebol envolvente. A equipe é a sensação da temporada no futebol europeu, pertence ao grupo City, mesmo do Manchester City e do Bahia, e conta no elenco com os brasileiros Ian Couto e Savinho. Neste momento, o Girona tem 41 pontos, 2 a mais que o vice-líder Real Madrid e 7 a mais que o Barcelona, o quarto colocado, viu, Carlão? Tá certo, Ian Couto, hein? Ian Couto, lateral direito, defendeu a seleção brasileira contra o Uruguai, se eu não estiver enganado. Foi muito mal, aliás. O futebol brasileiro está carente aí de bons valores na lateral direita e também na lateral esquerda. Mas o Girona no Campeonato Espanhol vai fazendo bonito, enfrentando os grandes de igual para igual. A pergunta que fica é se o Girona não é o Botafogo espanhol, né? Ai. Vamos aguardar. E o CBN Esportes é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem do streaming, Daniel França. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. E claro, você pode participar através do WhatsApp, o 19-9186-9070, 99186-9070. Você vai ter o prazer, o privilégio de conversar com o Antônio Lupi, o homem que derrubou o Ribeirão Preto no último fim de semana. E claro, também a participação através das redes sociais, o streaming, YouTube/CBN Campinas. 11h11, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a preparação dos clubes ou o encerramento da temporada, as contratações, o mercadão da bola e, claro, o Fluminense, hein? Amanhã tem a Aeroflu, hein? Que vai em busca aí do primeiro título mundial. Será que vamos? Eu vou falar vamos porque é o futebol brasileiro que está lá. Será que vamos enfrentar o Manchester City? Vamos aguardar. O intervalo é muito rápido. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h13, segunda-feira, semana cheia pela frente. Thaís Azevedo e as ruas e avenidas de Campinas. Bom dia. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido centro, próximo ao viaduto Laurão, por conta de uma ocorrência, próximo ali à rua Rafael Andrade Duarte e também por conta de obras no local. No sentido oposto, sentido Nova Campinas, motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita da rua Paula Bueno até a Avenida Brasil e pela pista da esquerda na chegada ali à Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva, trânsito bastante carregado, desde a rua Jorge Miranda até a rua Ferreira Penteado, pelas duas pistas. Seguindo ali pela Avenida Campos Sales, a lentidão em toda a sua extensão. A mesma coisa acontece pela rua José Paulino, o motorista perde bastante tempo em toda a sua extensão também. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Viva o privilégio de morar no Sensia Swissville. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e varanda gourmet no Swiss Park. Acesse www.meusensia.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Onze horas 15 minutos, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Você nos ajuda a fazer o programa, o CBN Esportes, através do WhatsApp 991869070. Antônio Lupe, e a galera, hein? Tá participando conosco? Vamos aqui pegar as primeiras participações desta segunda-feira gostosa. Abrindo mais uma semana. Semana cheia, hein, Lupe? Semana cheia, mais uma, né? A pergunta de 1 milhão do Domingão ontem: que número a camisa do Pelé na Copa de 58? Até minha neta sabia. Parabéns à moça que ganhou esse prêmio, Rogério de Sorocaba. Valeu. Você viu esse programa ontem, Carlão? Não, mas eu acompanhei através das redes, né? Sim. Deu muita repercussão. Muita repercussão. Ganhou, né? A pergunta foi relativamente fácil, né? Pra quem conhece a história do rei, né? Pra quem conhece a história do rei, que aliás se foi, né? Se foi. Vai completar um ano já, né? Já vai completar. Cara, o tempo passa, né, velho? Passa, hein? Meu Deus do céu. Um abraço pro Cláudio, que tá parabenizando, sabe quem? Quem? O Granada, pelo título do Campeonato Amador ontem. Parabéns. Bom dia a todos da CBN. Sou o Júnior Teixeira, aqui da cidade de Jaguariúna. Estamos ligados na audiência. Parabéns a todos. Abraço. Uma excelente semana a todos. Quem mandou mensagem também foi o Ricardo. Ele fala lá do Taquaral, está trabalhando, mas ouvindo a CBN. Torcedor do Santos está muito... Na verdade, ele não usou a palavra muito chateado, ele usou outra. Eu não posso jogar aqui no microfone potente da CBN. E ele afirma que agora, com essa nova gestão, a tendência é melhorar, mas ele manda: temos que esperar quais serão os próximos passos dessa nova diretoria do Santos. Vamos aí ficar na expectativa de como o Marcelo Teixeira vai conduzir o Santos Futebol Clube. Tem um desafio pela frente. O Santos tem um calendário muito magrinho, empobrecido, né? Porque vai disputar apenas o Campeonato Paulista da Série A1 e o Campeonato Brasileiro da Série B, o que, se tratando de Santos Futebol Clube, é muito ruim.
Fábio Chaib, você disse no destaque aí o Girona, que coisa, hein? É o líder e o Lupe chamou atenção. Será que vai ser o Botafogo espanhol, hein? Exatamente, o Girona que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Espanhol, surpreendendo a todos. Um time que é comandado pelo Grupo City, né? O mesmo do Manchester City, do Bahia, do Montevidéu, aqui do Uruguai também. E está fazendo bonito, né? Os brasileiros Ian Couto e Savinho, ex-Atlético Mineiro também, estão jogando por lá. O time bateu o Barcelona por 4-2 no final de semana, com muito toque de bola, com futebol envolvente realmente, e está a 2 pontos da liderança do Real Madrid, né? E a 7 do Barcelona nesse momento. O Barcelona é o 4º colocado, o Girona somando pontos aí. Não se espera que seja campeão, que, como você disse, é um campeonato muito longo também, assim como foi brasileiro, mas figurar entre os times classificados para a Champions League do ano que vem já será um grande prêmio para esse time, que é da Catalunha, né? Um pequeno time da Catalunha, e agora está mostrando o seu valor. O Girona lidera, né? Como o Fábio Chaib disse, o Real Madrid vem na cola. Atlético de Madrid é o 3º colocado, Barcelona fecha o G4 deles, né? E aí tem o Real Sociedad e o Atlético de Bilbao. O mais interessante é a zona do rebaixamento. O Celta de Vigo, o Granada, que não é o que foi campeão amador em Campinas nesse final de semana, e o Almeria. Mas parece que toda vez esses times sobem e caem, né? Parece que é uma constante. E lá tem aquela coisa, como que é? São apenas 3 rebaixados, São 3 rebaixados. E eu concordo, viu, cara? Acho que 4 muito. Muito, também acho. Você acha? Eu acho. 20%, né, do campeonato é muita coisa. E aí o melhor, entre aspas, rebaixado, faz um playoff final contra o da Série B. O da Série B, né? E quem tá indo muito bem lá, Carlão, é o Valladolid, né? O time do Ronaldo, que caiu para a segunda divisão no passado, mas agora lidera, comandado pelo Paulo Pezzolano, técnico que era do Cruzeiro também. Mais um time do Ronaldo aí, podendo subir mais uma vez para a primeira divisão espanhola. Aliás, falando com o Fábio Chaib, vamos fazer aqui a nossa propaganda, né? Hoje Marcinho estará conosco. Marcinho estará conosco, técnico do Ituano, Isso. Mas que começou a sua trajetória para o futebol mundial em Campinas, né? Sim. Natural de Campinas, campeão paulista com o Galo de Itu. Jardim Eulina, justamente o mesmo local onde fica o CT da Ponte Preta. Marcinho hoje estará conosco no Arena CBN para falar sobre Ituano, sobre temporada, mas também resenha. Sem dúvida. As histórias de Marcinho pelo futebol. Marcinho é gente boa, cara. Marcinho é gente boa, foi bom jogador, marcou época também no Paulista de Jundiaí. Jogou no Palmeiras também, Jogou né? no Palmeiras, jogou no São Caetano. Eu vou confirmar no com o Corinthians. Marcinho, jogou no Corinthians. Eu vou confirmar com o Marcinho. O Marcinho, se eu não me engano, é o maior artilheiro do São Caetano, hein? Pegou o São Caetano no auge ali em 2004, teve um jogo contra o Santos em que o São Caetano faz 4-0. Foi quando o São Caetano foi pra final. E foi campeão. Foi campeão paulista. Isso. Né? Ele é bipaulista, então. O Marcinho acabou com o jogo, rapaz. Foi muito bem. Ele é bipaulista. Contra o Ituano e Santos, ele bateu um dos pênaltis, né? Ele não era um titular absoluto, já estava na reta de chegada da carreira, mas ele bate um dos pênaltis naquela decisão histórica no Pacaembu contra o Santos Futebol Clube. 2004, comandado por Muricy Ramalho, né? Vai ter história então pra contar. Outros pra tempos gente, do São né? Caetano, né? Nossa, Nossa, e hoje... São Caetano, ele fez 49 jogos, marcou 14 gols. Em 2004, né? Que foi esse ano. Em 2003 ele fez 46 jogos e marcou 14. Ele Eu é acho ídolo. que tem também o Eduardo, o atacante também, que fez muitos gols. Ele trabalhou na Ponte, esse Eduardo, Era né? auxiliar técnico Sim. do Marcelo Fernandes. Ele eu não sei esse negócio de família. Ele é casado com a filha do Marcelo Fernandes. Marcelo Oliveira, perdão. Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, né? Isso. Que foi campeão e trabalhou na Ponte. Isso. Quer dizer, passou pela Ponte, né? Não Foi teve, técnico do não foi Sub-20 tão também, bem. né? Da Sim, Ponte. sim, o Eduardo, né? Mas tá aí. Então, hoje às 4 da tarde, no Arena, nós vamos bater muito papo, fazer uma resenha bacana com, agora, Márcio Freitas, né? Freitas. Marcinho era o nome de jogador, agora é Márcio Freitas que fez aí um trabalho de permanência, né, com o Ituano, e ele vai contar, né, como foi essa experiência como treinador do Ituano e os segredos do Bragantino. Sabe por quê? Ele também trabalhou por muito tempo na comissão técnica deste Red Bull Bragantino.
11 horas 22 minutos, vamos para São Paulo então. Leonardo Dai traz todo o noticiário das grandes equipes, o Santos com um novo presidente, Marcelo Teixeira, o Corinthians também com uma nova diretoria, com um novo presidente, o Palmeiras se remontando para a temporada 2024, Abel Ferreira vai ficar no Verdão, hein? Olha só que ótima notícia. E também o São Paulo que anunciou a primeira contratação para a temporada 2024, gente, que é uma temporada super importante para o São Paulo, porque além de ter essa decisão da Supercopa do Brasil com o Palmeiras já em fevereiro, o tricolor retorna à Copa Libertadores na fase de grupos. Leonardo Dai. O atacante Eric, de 26 anos, é o primeiro reforço do São Paulo para a temporada de 2024. Ele disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ceará, marcou 10 gols e ofereceu 4 assistências em 31 jogos. O pré-contrato com o São Paulo foi assinado no início do segundo semestre, mas o vínculo até o fim de 2026 só foi oficializado neste domingo. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, explicou que a contratação tenta elevar o repertório ofensivo do São Paulo e pode ser útil naquelas partidas em que o tricolor quiser se defender mais para atacar de maneira mais veloz. É um jogador que traz para nós um pouco mais de velocidade pelo lado direito, dando a possibilidade da gente jogar também em algumas partidas de forma reativa. Então o Eric é um jogador que tenho certeza será importante, fez muitos gols, muitas assistências na Série B. Espero que tenha aqui no São Paulo o mesmo sucesso. No Corinthians e no Santos, os novos presidentes Augusto Melo no Timão e Marcelo Teixeira no Peixe começam nesta segunda-feira o processo de reformulação dentro e fora de campo. No Corinthians, por exemplo, além de contratar jogadores, Augusto Melo quer também um novo diretor de futebol. O principal alvo é Rodrigo Caetano, que, por enquanto, continua planejando 2024 do Atlético Mineiro. No Peixe, Marcelo Teixeira, de volta à presidência, tem uma série de decisões a tomar a partir do rebaixamento do clube para a Série B. Uma delas diz respeito à pré-temporada. O Santos tem um convite para disputar um amistoso nos Emirados Árabes Unidos, mas ainda não sabe se vai aceitar. O Palmeiras também deve mexer em seu elenco, mas em menor escala se comparado a Corinthians e Santos. O atacante Arthur é um dos principais candidatos para ser negociado. O meia Cauli, destaque do Bahia no último Campeonato Brasileiro, interessa no que diz respeito aos reforços. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, o Corinthians perdeu a vaga na semifinal ao ser goleado por 4-1 pelo Botafogo. Nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, o São Paulo joga por uma vaga na semifinal contra o Fluminense na Rua Javari. Outra vaga na semifinal sairá do jogo entre Santos e Flamengo às 8 horas da noite no estádio do Canindé. De São Paulo, Leonardo Dai. Tá aí Leonardo Dai, 11 horas 26 minutos. Fábio Chaib, nós estávamos falando, né, que o São Paulo tem um 2024 especial, ainda está tentando convencer Lucas Moura se fica ou não, recebe o Eric, que fez aí, cumpriu um bom papel pelo Ceará na Série B. O Lucas já confirmou, disse que fica no São Paulo mediante a montagem de um time competitivo. Ele quer um São Paulo protagonista na temporada que vem, Fábio Chaib. Exatamente, e é isso que o São Paulo está buscando fazer, apesar dos recursos mais escassos, né, recursos financeiros escassos. São Paulo já tem uma base formada, mas o Lucas dando indícios aí que continuará no tricolor paulista e jogará Libertadores da América. Quem não vai ficar no São Paulo é Alexandre Pato, né, que fez apenas 10, 12 jogos nessa última passagem dele, marcando 2 gols. Inclusive vai ter o contrato encerrado agora no final do ano e a diretoria já falou que não vai renovar. Os agentes do jogador já procuram um novo clube para ele. E ontem ele até ironizou uma publicação que teve do São Paulo nas redes sociais, pelo Twitter, né? Ele falou, se eu tivesse jogado mais, dando risadas assim depois, hahaha, querendo mais chances, né? Falando que foi injustiçado nessa última passagem
Mas o Alexandre Pato há tempos não joga futebol, né, Carlão? O Fábio, o Dorival convive com ele, ou conviveu com ele dioturnamente. O Dorival não rasga nota de 100. Todo mundo sabe do talento do Alexandre Pato. Você acha, em sã consciência, que se o Pato estivesse treinando com afinco, com vontade, focado, ele não escalaria o Pato para algum jogo, pelo menos? Pô, claro. É lógico, o cara no dia a dia não demonstrou. Sabe, às vezes a gente não tem oportunidade de acompanhar treino e tal, aí fica aquela coisa, né? A história do jogo, o lado do jogador e o lado do treinador. Agora, o Dorival, ele defende o emprego dele. Se o Alexandre Pato não foi escalado praticamente, ou foi escalado em poucos jogos, é porque ele não estava rendendo nos treinamentos. Porque é um cara que tem talento, é um cara que sabe jogar. Pô, se ele não treinou direito, ele não vai pro jogo, não adianta. Aí depois fica em rede social, ironizando, sabe? Tem cada postura no futebol que, nossa, não dá certo. E essa questão você citou bem essa questão dos treinos fechados. É claro que pro boleiro, pro jogador, pra comissão técnica, é bom, porque eles têm uma privacidade maior, eles têm uma questão ali mais íntima. Uma cobrança pode ser feita, não tem ninguém da imprensa acompanhando, ok. Mas aí chega nesse momento, aí quer se dar uma de bom moço, né? Falar que tinha condições de jogar. Aí é fácil, né? É o que eu sempre falo. Durante esse período de pandemia, foi muito ruim essa questão do afastamento da imprensa dos treinamentos. Vou até trazer aqui pro nosso cenário. Por que fulano não joga? Tá, vou pegar um nome aí, vai. Gabriel Santiago na Ponte Preta. Tá. Gabriel Santiago na Ponte e Pablo Tomás no Guarani. Por que esses dois jogadores eles não recebem oportunidades? Aí vem o cara, olha, estão treinando bem. Eu não vou aqui chegar no microfone e falar que jogador X, jogador Y tá treinando bem. E outra, eu não vejo treino, não, e outra, você é o treinador da equipe, você é o técnico do São Paulo. Cara, você para permanecer num time, num clube como o São Paulo, você precisa apresentar resultados. Se você tem no seu dia a dia um cara como o Alexandre Pato rendendo, voando, treinando com afinco, assumindo a responsabilidade, você acha que você não vai escalar o Alexandre Pato? Claro que vai escalar. Sabe? Então aí o cara, uma preguiça danada pra jogar, deve ser uma preguiça danada pra treinar, não conseguiu espaço nem entre os reservas do Tricolor Paulista, com o Dorival Júnior, que é um cara aberto, é um cara que tem aí um bom trânsito entre os jogadores, um bom trânsito no mundo da bola. E aí termina o contrato com o São Paulo, fica ironizando em rede social. Pato, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Que pataquada, né? Vamos trabalhar para conquistar o seu espaço. Bola, todo mundo sabe o que você tem, pô. 11 horas e 30 minutos, dá tempinho ainda? Já vamos pro repórter? Então vamos, 11 horas e 30 minutos. Na volta a gente fala aí da remontagem do Santos. Pô, a gente viu ali, não sei se é extra-oficial, mas... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, mas... preciso ver, porque da última que eu trouxe aqui, Fábio Chave trouxe, era fake news. Porque se confirmar uma pré-temporada do Santos aí, vai ser legal, hein? E o Corinthians também, neste momento de remontagem com a nova diretoria. Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu de 4,54% para 4,51%. A projeção permanece abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2023, a meta central de inflação é de 3,25% e será considerada cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, será interrompida uma sequência de 2 anos de descumprimento da meta. Para o ano que vem, a projeção do IPCA passou de 3,92% para 3,93%. As expectativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Petrobras negocia o litro do diesel a uma cotação superior à referência internacional há 4 semanas seguidas. O combustível está, em média, 5 centavos acima do preço de paridade de importação.
O padrão é reivindicado por agentes de mercado, mas foi abandonado pela estatal em maio. Os dados são do Observatório Social do Petróleo. O presidente recém-impostado da Argentina, Javier Milei, derrubou a regra que impedia nepotismo e indicou a irmã para um cargo de primeiro escalão do governo. O decreto tinha sido assinado pelo ex-presidente Maurício Macri em 2018. Os indicados do Globo de Ouro de 2024 foram anunciados hoje pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. A premiação está marcada para o dia 7 de janeiro. O filme Barbie e a série Succession acumularam o maior número de indicações. Cada produção vai competir em 9 categorias. Também é possível destacar o filme Oppenheimer, com 8 indicações. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Que a BMW proporciona o puro prazer de dirigir, você já sabe. Descubra na Germânica a nova era de mobilidade. O puro prazer de dirigir em sua forma mais sustentável. Agende um test drive em um BMW elétrico e sinta a eletroevolução em suas mãos. Envie um WhatsApp para 19 40 42 6804. Germânica BMW. Lojas em Sorocaba e Piracicaba. No trânsito, escolha a vida. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais da sua região ou até mesmo da sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 6% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem rodada tripla da Superliga Masculina de Vôlei. O Araguari enfrenta o São José. O Monte Carmelo recebe o Suzano. E o América Montes Claros vai enfrentar o Guarulho na Arena Multiuso Tancredo Neves. O Vôlei Renata tem compromisso amanhã, dia 12. Anote aí na sua agenda. Amanhã, às 6h30 da noite, tem Vôlei Renata e também contra Blumenau. Esse jogo acontece no ginásio do Taquaral e terá transmissão da CBN Campinas. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h36, a galera participando conosco. WhatsApp o 19991869070. Antônio Lupe. É isso mesmo, Carlão. O Charonal, o Cris Salvione, é isso mesmo, mandou aqui. Marcinho é aquele. Marcinho e aquele lance contra o Santos na lateral ameaçou ir para a linha de fundo e deu um corte para trás e bateu de curva pro gol. A torcida do Santos até vibrou com esse lance. Tá mandando aqui um bom dia para todos. O nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Alexandre falou assim: oi gente, bom dia. Sobre a pergunta de R$1 milhão lá do programa do Luciano Huck, o Pelé dizia que a camisa 10 ficou importante só depois que ele usou. Faz sentido, né? Hoje em dia,
um leque de 17 anos provavelmente dificilmente usaria a camisa 10 na estreia numa Copa do Mundo como foi a do Pelé. Valeu, é verdade, né? Acho que por isso da dificuldade da pergunta. E quem mandou mensagem pra gente também foi o Ed. Esse papo do Marcelo Teixeira de trazer o Neymar mostra que, infelizmente, o Santos está virando um lugar de malucos. E, aliás, aquilo procede, tá? A informação lá que o Santos quer fazer. Na verdade, o Santos foi convidado a fazer a pré-temporada e amistosos em Dubai no ano que vem. O Peixe ficaria no Oriente Médio na primeira quinzena de janeiro e realizaria um amistoso nos Emirados Árabes. A decisão está nas mãos do presidente eleito, Marcelo Teixeira. Com relação ao Neymar, acho que com o jogador é aquela conversa. Quando você voltar ao Brasil, você jogará no Santos. Mas o que existe hoje, e aliás é algo concreto entre a diretoria do Santos e a família do Neymar, é que o Marcelo Teixeira, o Léo, ex-jogador, lateral esquerdo, aliás, que vai ter cargo sim na diretoria, eles se reuniram com o pai do Neymar, né, o seu Neymar, lá em Mangaratiba, para discutir aí um apoio, um investimento para o Santos na próxima temporada. Vamos ver o que vai ser do Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro. Só para a gente passar a régua, né, dos 4 times, na verdade, dos grandes clubes do estado de São Paulo, né? O São Paulo teve a eleição, o Casares foi eleito novamente, Sim. O Corinthians teve a troca, né, do Melo. William Monteiro Alves para o Augusto Melo, e o Santos também do Rueda para o Marcelo Teixeira, Sim. né? Só o Palmeiras que, por enquanto, mantém ainda a Leila, né? O processo eleitoral, se não me engano, é um pouquinho diferente, o Fábio Chave pode falar pra gente, mas é um final do ano agitado em relação aí aos mandatários dos times da capital e também da Baixada Santista. Como que é o processo lá no Palmeiras? É triênio, Fábio Chave? Você que é um frequentador assíduo dos jantares lá na casa da dona Leila Pereira, e como que é o regulamento aí da diretoria do Palmeiras? Exatamente, são de 3 em 3 anos, e a eleição que está vigente, ela vai acontecer. A candidatura da Leila vai se dar no final do ano, né? Tentando a reeleição do ano que vem. Ela está no cargo até presidente até o final, até dezembro de 2024. E em dezembro de 2024 ocorre a eleição para o próximo triênio. Mas falando do Santos ainda, Carlão, o Santos está sondando o técnico Thiago Carpini, né, do Juventude. O Carpini, que foi vice-campeão do Paulista pelo Água Santa, subiu o Juventude esse ano, e o Santos tentando ir atrás de Carpini para assumir a direção técnica do clube, né, nesse momento conturbado da equipe. Mas o Juventude, por enquanto, está tranquilo, fala que confia na palavra do Carpini para a próxima temporada como treinador da equipe. Tá. A gente entrou em contato para trazer o Carpini aqui, né, Antônio Lupi? Ele vai viajando, vai participar. Mas em breve a gente vai dar mais detalhes, mas ele tá tirando um período de férias, até porque 2023 para o Carpini foi desafiador. Ele foi vice-campeão paulista, aí ele vai para o Juventude. Na verdade, ele iria ficar no Água Santa, né, realizar cursos na Europa, mas aí o Juventude fez uma proposta para ele na zona do rebaixamento, na lanterna da Série B. Ele assumiu o Juventude e colocou o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Que temporada do Carpini merece essa valorização. Agora não sei não, hein? Um Santos mesmo na Série B, se chegar uma proposta pro professor Thiago Carpini, ele vai pensar bem. O Santos ainda é uma marca interessante. 11h41. Vamos partir para as nossas equipes, Antônio Lupi. Guarani, Ponte Preta. Guarani aí tem valorização do Derek. Aliás, o Derek fez realmente uma boa Série B pelo Bugrão. Sim. Então vamos lá, vamos dissecar aí os co-irmãos, Guarani, Ponte Preta e Guarani, Lupercio. Aliás, antes de falar sobre o Derek, eu vou deixar o Derek pro final do noticiário do Bugre, porque tem time aí que subiu da B pra A que quer levar o Derek. Tá de olho no Derek. Derek, inclusive, foi... Como é que a gente pode falar, né? O interesse não, sondagens, inclusive até do São Paulo pintou aí nos últimos dias, só que daqui a pouco a gente fala. Porque o Guarani ele está trabalhando para montar o elenco para a temporada 2024. O Juliano Camargo, que foi anunciado oficialmente nos últimos dias do mês de novembro, está trabalhando, montando o elenco, só que o Guarani, assim como muitos clubes, eles
tem encontrado dificuldade, principalmente com a valorização do mercado. O Juliano Camargo, que é o superintendente de futebol do Bugre, ele concedeu uma entrevista a Isabelle Sampaio, do Globoesporte.com, e nós vamos reproduzir aqui alguns trechos durante essa semana. A gente começa falando justamente sobre como está a montagem do elenco, a busca por reforços e como o Juliano entende que a base também pode ser aí privilegiada com algumas oportunidades, já que o mercado está aquecido e inflacionado. Então, o que a gente tem de ideia é mais a característica, né? A gente tem um modelo de jogo, ideia de jogo bem definida, e aí contratar em cima de características e não sair um pouquinho dessa bolha, até porque está muito... os valores estão muito altos, né? Uhum. O mercado está bem aquecido e teve uma injeção aí de dinheiro da Liga, né? Então, deu uma inflacionada boa nos atletas. Tá bem nítido isso, né? Praticamente jogadores dobraram de valor. Uhum. Então, tá ficando bem difícil de contratar. Mas por isso eu acho que é importante a gente ter essas características muito claras e a gente contratar em cima de características e não ficar muito preocupado, preso a nome de atleta. O Guarani sempre foi um celeiro de atletas, né? Uhum. Bastante jogadores importantes que surgiram aí da base do Guarani e a gente com certeza pretende reativar isso. Claro que não é do dia para a noite. Eu estou chegando agora, estou conhecendo o clube, vou estar acompanhando a Copa São Paulo, e é um dos pontos que a gente quer melhorar e acredita que é importante para o clube, porque é ativo, né? Então, a gente precisa assim, ter um olho para a base, mas neste momento agora, a gente, como eu não conheço muito do trabalho que está sendo feito, eu vou me aprofundar mais. A gente vai nessas contratações, a gente está buscando no mercado de série A1 e série B de brasileiro. Uhum. Mas com certeza eu vou ter um olho mais apurado aí para dentro do ano. Eu acho que é um trabalho de médio prazo, não é um trabalho né? A gente tem que ter um cuidado enorme, até porque a competição, o Paulistão ele é muito rápido e muito forte tecnicamente. Então, a gente não pode dar bobeira, né? A competição que vai exigir bastante. Bom, esse é um trecho, então, da entrevista do Juliano Camargo a Isabelle Sampaio, do Globoesporte.com, falando dessas dificuldades, né? Alguns times recebendo já um montante, um valor em relação a essas ligas, né? Na verdade, a Libra, também o Futebol Forte, esses grupos que estão sendo criados para a questão dos direitos de transmissão. Então, o mercado está aquecido, segundo o Juliano. Jogadores que pediam X hoje estão pedindo duas vezes mais do que o valor. Então, o Guarani ainda busca reforços, não anunciou ninguém até agora. E fica a dúvida, né? Pelo menos 10 atletas serão contratados, né? Segundo o Juliano Camargo. Mas o Guarani também vai manter uma espinha, né? Uma base com jogadores que foram utilizados na temporada 2023 e que tem contrato com o clube, mas pode também perder alguns jogadores, como a gente citou anteriormente. O Derek é o jogador mais valorizado até pelo que ele fez com a camisa do Guarani. E um dos times que negocia e que tem um interesse, na verdade o termo negociar ele é muito forte, né? Mas que tem um interesse no Derek é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que subiu da B para A. O Atlético ele perdeu o Gustavo Coutinho, que foi o artilheiro da Série B, voltou para o Fortaleza, não vai continuar no Dragão. E o Atlético entende que o Derek pode ser o substituto do Coutinho para a temporada 2024. E se tem uma coisa que o Atlético sabe muito bem é negociar. Então, assim, o Adson, que é o presidente do Atlético Goianiense, é um cara que entende muito de bola e que entende muito também de negociações.
e tem como Derek esse substituto do Coutinho. Agora cabe ao Guarani sentar, conversar, alinhar valores para saber se o Derek continua ou não, já que ele tem contrato com o Guarani um pouquinho mais longo, mas é um atleta que chama a atenção. E como eu disse, até o São Paulo, não oficialmente, mas fez algumas sondagens em relação ao tipo e a forma de contrato do jogador com o Guarani. Num primeiro momento, o Guarani acho que tenta segurar o atleta, né? Mas se realmente houver aquela negociação, né? As duas partes sentadas à mesa, o Guarani financeiramente a gente sabe que passa por problemas, é claro que vive um momento de reorganização e, no meu entender, está iniciando um caminho de sucesso, muito em virtude do que mostrou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se for uma proposta rentável, o Derek ele tem contrato até 2025 com o Guarani. Em um Atlético efetuando algum valor, eu acho que o Guarani aceita, mesmo com o Derek sendo um personagem importante. O Derek, para a temporada 2024, seria um protagonista, como foi, num determinado momento da Série B, o protagonista, o artilheiro do Guarani Futebol Clube. Eu acho que se houver uma negociação, uma conversa, algo concreto, o Guarani pode acenar com esta situação. Agora, o ideal seria não liberar, né? O ideal seria aquilo que você disse, Lupe, é manter a espinha dorsal, manter uma base que fez uma temporada regular para boa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e qualificar, para aí sim realizar um bom Campeonato Paulista e na sequência montar um bom elenco, um time competitivo, mas o elenco mesmo, né? Porque a gente falou tanto que o elenco do Guarani para brigar pelo acesso não era um elenco assim tão qualificado, mas que monte aí um elenco importante para brigar pelo acesso, assim como brigou na última Série B do Campeonato Brasileiro. 11h49, um rápido intervalo e na volta também vamos passar a limpo este início do mês de dezembro na Associação Atlética Ponte Preta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Que tal passar o fim de ano no Azul sem se preocupar com aquela conta de água atrasada? Vem aí o Natal Azul Sanasa, para você quitar seus débitos sem juros e sem multas. Acesse sanasa.com.br e escolha pagamento à vista pelo Internet Banking ou com cartão de crédito em até 12 vezes, com 100% de desconto em juros e multas. Aquela forcinha que você esperava para sair do vermelho e entrar em 2024 no Azul. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
CBN Esportes Campinas. 11h52. Antônio Lupe, tem a galera está conosco aí? Antes da gente falar da macaquinha que enfrenta o Mirassol, né? Já pensando em Campeonato Paulista, enfrenta o Mirassol. Falamos do Guarani há pouco. O Guarani encara o Corinthians na primeira rodada do Paulistão 2024, Lupe. Vamos ver aqui, o nosso amigo que mandou mensagem aqui é o Hernandes, mandou aqui, mesma conversinha de toda a temporada. Guarani cada vez mais se apequenando em relação ao Novo Horizontino, Mirassol, Ituano, Botafogo, todos com mais poder financeiro. Espero que os sócios que têm direito à pergunta cobrem essa gente na reunião de amanhã. Amanhã tem uma reunião importante, né, do Guarani, onde ele vai apresentar aí o planejamento para a temporada do ano que vem. Então fica aí esse questionamento do nosso ouvinte. Quem mandou mensagem também foi Paulo Kikuchi. O japonês está online, hein? Pô. Bom dia a todos da CBN. Mário... Ixi, japonês, não entendi aqui. Das saídas da Ponte Preta, teremos algumas novidades de contratações? Sem dinheiro vai ser difícil. Vamos ter que engolir Polvidiero e Igor Torres. Paulo Kikuchi tá nervoso vai aí. Xingar uma barbaridade ano que vem. Vai xingar uma barbaridade. Polvidiero... Mas marcou gol na última rodada, né? Pelo menos deixou uma boa impressão. Grande, né? Kikuchi é gente boa demais. Eu falo, antes de conhecer o Kikuchi, falar assim, mas esse japonês xinga demais, meu Deus do céu. Mas, e você sempre alertou, não, o Kikuchi é gente boa, boa praça, é uma figura muito doce, é um cara muito legal. Até o meu filho Arthurzinho fala, aquele japonês é gente boa, gente boa mesmo. Vamos lá, Lupe. Paulo Kikuchi, torcedor da Ponte Preta, tá preocupado porque até agora nenhuma contratação, né, nenhuma novidade na Ponte Preta e fica a dúvida, principalmente também nessa questão do ataque, que foi o grande problema da Ponte na temporada 2023. A Ponte terminou a Série B com o pior ataque da competição e o Eliel, formado na base da Macaca, foi embora. A Ponte concretizou a negociação na última sexta-feira, inclusive a Ponte Preta divulgou uma nota, né? Vou até pegar a nota para ler aqui na íntegra a respeito dessa confirmação da negociação envolvendo o Eliel. A nota oficial: a Associação Atlética Ponte Preta informa que a negociação do atacante Eliel com o Cuiabá foi concluída na manhã de sexta-feira. Os detalhes sobre valores e demais informações inerentes ao acordo serão apresentadas ao Conselho Deliberativo do clube na próxima reunião, conforme determina o Estatuto Social. É importante a gente ressaltar algumas situações, porque muita gente pergunta, mas o Eliel, ele tinha contrato com a Ponte até 2025. Por que ele foi embora? Por que a Ponte negociou? A Ponte tentou uma renovação de contrato com o Eliel com medo de perder o atleta de graça no meio da temporada do ano que vem. A Lei Pelé permite isso, o atleta assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, faltando 6 meses para terminar o vínculo. Então a Ponte procurou os representantes do atleta, eles não foram solícitos, afirmaram que o Eliel ele queria continuar a sua caminhada em outro clube e não aceitaram ouvir a proposta da Ponte. Então, assim, o que aconteceu? Ela teve que aceitar algo para não perder o atleta de graça. Os valores não são confirmados, a Ponte fica com uma porcentagem dos direitos do Eliel, e essa porcentagem vai ser apresentada aos conselheiros nessa reunião, e o valor da negociação também vai ficar aí mais claro e evidente a partir dessa prestação de contas da diretoria aos conselheiros. A Ponte perde um atacante questionado, alguns gostam, outros não, mas teve a maior sequência desde que subiu ao profissional da Ponte em 2023. Ele, no total, disputou 51 jogos e marcou 8 gols, Carlão. O Eliel ainda é um garoto, né? E pegou a Ponte num momento conturbado, difícil, desde o ano passado, né? Desde o ano passado, e esse 2023 foi terrível, né? Então, realmente, tecnicamente, o Eliel passou por bons momentos, evidentemente, mas também a reta final dele na Série B não foi tão legal. Mas a Ponte poderia ter aproveitado mais, né? Só que hoje a gente sabe que a Macaca passa por dificuldades. As próprias entrevistas após a permanência do time na Série B foram entrevistas praticamente reveladoras, né, do momento turbulento que a equipe vive, que o clube vive. Isso acaba afetando o jogador, afeta o crescimento de um atleta.
Talvez se o Eliel estivesse num outro clube, um clube mais estruturado, como o Cuiabá, por exemplo, ele poderia estar num estágio melhor. E aí o empresário visa o lucro, né? O empresário, ele observa, opa, a Ponte aqui parece que não me dá perspectiva do Eliel crescer na carreira. Em compensação, eu tenho o Cuiabá, que é estruturado e disputa uma Série A. Ele foi lá e trocou. E a Ponte tem o contrato com o jogador, mas o contrato daqui a pouco vence. Não teve jeito, tá passando o chapéu, né? Qualquer dinheiro é dinheiro hoje no dia a dia da Ponte Preta, e teve que vender sem ter aproveitado efetivamente o Eliel, tanto tecnicamente, dentro de campo, a gente diz, mas financeiramente também, porque se a Ponte estivesse vivendo um momento melhor, um momento positivo, o Eliel poderia também estar neste crescimento. E, infelizmente, eu acho que a Ponte perde um bom valor que poderia ter sido aproveitado em vários aspectos dentro do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol. O jogo acontece no Moisés Lucarelli e fica a expectativa aí dos próximos dias, né? Primeiro para resolver aquele probleminha com o Transferban e também anunciar aí as primeiras contratações e até renovações. Quem pode ficar... Casou agora no final de semana, né? Agora é um moço casado, joga no nosso time. É o Elvis. Bom reforço, hein? No nosso time ele joga tranquilo. Elvis pode permanecer no Moisés Lucarelli. Ele vai resolver o futuro dele, ele tá descansando, lua de mel, mas ele quer resolver essa situação aí, porque ele tem um grande apreço pelo João Brigatti. Você sabe que tem coisas no futebol que a gente não tem a notícia, mas você vai... alguns sinais... Eu percebi que o departamento de marketing da Ponte utilizou muito o Elvis após a finalização, a permanência, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então você fala, poxa, pelo menos de bem com o pessoal, o Elvis está. Então pode ser aí um bom reforço. Mas, cara, eu acho o Elvis um baita jogador. Se ele permanecer, vai ser legal. Agora, precisa dar uma afinada, né? Agora tem o casamento, vai se divertir e tal, mas precisa dar uma afinada aí para a temporada de 2024, caso ele permaneça. Para fechar rapidinho, saindo de Campinas, São Paulo acaba de anunciar a contratação do volante Luiz Gustavo. Seleção brasileira, Bayern de Munique. Está oficializado como jogador do São Paulo, segundo a contratação. É o Eric e agora o Luiz Gustavo. Agora precisa anunciar logo a permanência do Lucas Moura, hein? 11h59. Fábio Scheib, até o Arena, seu parceiro Marcinho vai estar aqui? Ah, que bom, legal, hein? 4 horas nos encontramos no Arena, então, viu, Carlão? Tá certo, então. Meio-dia, Lupe, até o Arena? Até o Arena. Então, até o Arena. Hoje ele vai estar? Vamos aguardar, né? Porque tudo é uma grande surpresa. Ele tá na casa. Eu percebo que ele está na casa. Ele tá na casa, mas então, é melhor não confirmar ainda. Então tá bom, às 4 da tarde. Às 4 da tarde tem o Arena. No ar pro cara. Tem notícia? Tem notícia. O quê? O Fábio Scheib, notícias dão conta que o senhor seria importante a sua presença aqui. Pra gente conversar com o Marcinho, até pro Marcinho saber quem foi o investidor do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro. Valeu, Carlão. O Arena, o CBN fica por aqui, mas às 4 da tarde tem o Arena, hoje participação especial do Marcinho, que fez um bom trabalho à frente do Ituano. Até lá! CBN Esportes Campinas.